Bem, nosso estudo de hoje está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Emmanuel comenta na lição 43 do livro Vinde Luz: vós, portanto, o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas que eles arrebatam, com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibrados no ciclo da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipita-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa, a vítima será liberada. O doente, desprotegido, receberá enfermagem e remédio, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. O texto de hoje é paralelo ao muito será cobrado daquele que muito recebeu. Que a responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Essa aqui é a ideia. Ele vem falar assim: vós, portanto, aqueles que tiveram a oportunidade, primeiro, de se esclarecer, podendo estudar o Evangelho, podendo estar estudando a doutrina espírita que vem explicar o Evangelho, para não deixar dúvidas, podendo ter o tempo todo essa sintonia com os espíritos, e a gente não vê os espíritos, mas eles se comunicam com a gente o tempo todo de maneira mental. A desculpa que esse teria não vai ser igual a que a pessoa ignorante, como ele diz aqui no final, né, que o ignorante vai ter justificativa. Eu não sabia. A vítima será libertada, o doente, desprotegido, vai receber a enfermagem. Agora, o discípulo de Jesus, a consciência dele realmente vai ficar complicada nesse caminho, porque tudo no plano espiritual se guia pela intenção que você teve e pela consciência ou não de estar fazendo uma determinada coisa. Tudo é assim no plano espiritual. Então, é semelhante àquela história, né, quando a gente estuda aqui no nosso direito, a culpa e o dolo. Quando eu tenho dolo, eu tenho vontade de fazer a coisa, eu tenho a intenção e a intenção vai lá, eu fiz porque eu quis. A situação é uma. É completamente diferente de quando acontece ou por imperícia, eu não sabia mexer, ou por imprudência, que eu deixei de observar determinados cuidados, ou por negligência, quando eu abusei, né, daquele objeto, daquela situação. É diferente, completamente. O texto aqui de hoje, ele começa falando o seguinte, que o mundo está cheio de enganos, e é interessante que é a primeira vez que eu vejo o Emmanuel escrever exatamente o que Caibar Schutel escreveu anos antes, porque esse livro foi lançado depois do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel, que é maiores motivos de quedas, de enganos dos homens aqui na Terra estão nesses três que ele cita aqui, na ciência, na religião e na política, onde as pessoas acabam entrando de maneira imprevidente, não exercendo ali o vigiar e orar e seguindo o conselho da maioria, sem oferecer defesas. Todo mundo faz, é assim que funciona, eu vou fazer também.
e não consegue desconfiar do que vai encontrar depois como cobrança no plano espiritual pelas atitudes que tomou. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, com ainda homens que não se deram conta da transformação que está acontecendo no nosso planeta e continuam abusando do poder temporal aqui da Terra, pela autoridade que estão exercendo em algum cargo desse aí, de executivo, de legislativo, e até mesmo do judiciário, principalmente os três cargos de autoridade. São espíritos que, por desconhecerem ainda a lei de causa e efeito, podem até ter a justificativa aqui, mas não vão deixar de passar por um processo complicado. Mas mesmo assim, o que Emmanuel vem fazer a questão aqui de chamar a atenção é que para aqueles que têm conhecimento, a situação sempre vai ser pior, vai ser mais complicada. Então ele coloca aqui pra gente que é o seguinte, né? Contam-se por milhões as almas, com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Conta-se com eles, com nesse campo aqui, né? Da ciência, que hoje, mais do que nunca, está tentando lucrar com a saúde e a vida das pessoas, principalmente no momento de pandemia, com a política que, né, a gente tem relatos aí ainda de pessoas que estão superfaturando as compras que estão sendo feitas para ajudar no processo da pandemia, e até aproveitando o momento de emergência que o país está vivendo para aprovar projetos, e tudo com fins individualistas, né? E a religião, principalmente, que, quando fala da religião, aquela que se aproveita também, né, das pessoas menos esclarecidas para estar trabalhando qualquer forma de exploração. São esses três pontos que são os pontos mais complicados. Então, qual é o caminho melhor para a gente tomar, né? O caminho melhor para a gente fala, o aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser, e rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente. Com a responsabilidade para cima da gente. Então ele vem falar para a gente assim, ó, a gente se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, né? A gente deve saber o que compete realizar em serviço e vigilância. Serviço e vigilância. Então, um parâmetro interessante que é bom a gente estar usando sempre, embora muitas das vezes a gente vai acabar, pelo menos é o meu caso pessoal, né, acabar tomando caminhos completamente diferentes, mas a gente pensar sempre antes de tomar uma decisão, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Seria esse caminho? Vou tentar fazer esse caminho. Mas tem hora que o lado humano nosso não fala mais alto, e a gente acaba tomando o caminho que o coração ainda manda, porque o nosso coração ainda é duro, né? Pela dureza dos vossos corações. Mas é melhor a gente começar a pensar o tempo todo que nesse mundo, muitas das vezes, aquele que está perdendo está ganhando muito. É melhor a gente se acostumar com algumas derrotas, entre aspas, no campo material, quando na verdade elas simbolizam grandes vitórias no campo moral. E aí cada um que tiver preocupação com isso realmente, vai saber o momento certo, que vai ser colocado em prova, em teste, e vai saber como tomar o caminho mais correto. Mas de qualquer maneira, queda de luz, o texto de hoje vem dizendo para a gente isso, né? Vem dizendo para a gente da responsabilidade que a gente tem enquanto conhecedores, enquanto estudantes, tendo essa oportunidade que a gente teve, né, está tendo, né, de estar refletindo nessas lições de Emmanuel, nessas lições do Novo Testamento a cada dia. Por isso que a gente também convida todos, né, que esse estudo deve ser feito diariamente mesmo, porque conforme você faz esse estudo diário, você está se alimentando de algumas informações que elas vão estar te ajudando nos momentos de teste. É muito melhor eu ler isso hoje e ser submetido ao teste daqui a pouco do que eu ter lido semana passada ou mês passado e ser submetido ao teste, a chance de eu cair é muito maior. Então, esse fato de a gente estar aqui fazendo esse vídeo, estudando, lendo, já está sendo
uma vigilância. Que Jesus nos abençoe hoje, sim.